Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro na ponta do lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Você sabe, toda semana nós trazemos diversos assuntos para você cuidar bem do seu dinheiro aí na sua casa. Agora, você já reparou que no fim do mês, nem sempre o dinheiro te acompanha, né? Você chega até o fim do mês, mas às vezes o seu dinheiro não te acompanha. Por que será que o nosso dinheiro custa tanto para não chegar até o fim do mês, né? Por isso nós viemos conversar com o consultor financeiro, o Rinaldo Luiz Fusco, que está aqui ao meu lado. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Ponta do Lápis. Por que será que é tão difícil fazer o dinheiro chegar junto com a gente até o fim do mês, hein? Olá, Rubens. Muito obrigado aí pela oportunidade em poder estar contribuindo aí com vocês. É uma questão que todos nós enfrentamos, né? E que nós temos que planejar o nosso mês, né? Nós temos que saber quanto nós ganhamos, quais são os nossos gastos fixos, né? Como aluguel, prestação da casa, conta de água, luz, mesmo ali tem oportunidade de economias também, né? Mesmo as contas de consumo, mas saber aqueles gastos que são fixos, os gastos que são variáveis, que eu gosto até de considerar até supermercado um gasto variável, porque dentro de um supermercado você tem os itens básicos, né, como arroz, feijão, carne por mês, onde você também pode ter uma variação de preços de acordo com o produto que você vai adquirir. E também aqueles gastos que são mais conforto, mais um pequeno luxo da família, um vinho, uma cerveja um pouco mais cara, né? Ou um queijo, né, diferenciado. Então, é importante ter um planejamento. E para isso, Rubens, a melhor receita que nós podemos usar é acompanharmos os nossos gastos mês a mês. Então, realmente, coloca na ponta do lápis, né? Como o próprio programa diz, coloca no caderno, coloca numa agenda todos os seus gastos diários, ou coloca numa planilha. Hoje tem apps gratuitos, né? Como o Guia do Bolso, como o Móbil, e são apps que podem ajudar você a ter um controle, uma disciplina financeira e saber onde você está gastando. Se você comparar o seu gasto deste mês, né, março, fechamos março, comparar com fevereiro, você vai ver que tem diferenças, né? E aí você vai ver oportunidades de economia. E aí você começa a administrar seus gastos para fazer caber dentro do que você tem de renda mensal. Aí você está chegando num ponto que eu gostaria de até aprofundar, né? Porque volta e meia a gente fala a respeito do planejamento, de colocar na ponta do lápis, fazer aquela planilha. Isso aí a gente sempre dá essa dica aqui, mas muitas vezes as pessoas elas não entendem como usar essas informações para realmente ter uma ajuda, porque não basta só você anotar todos os gastos, é preciso fazer algo a respeito disso. O que é esse algo que a pessoa deve fazer? Exatamente. A hora que você lista os gastos do mês de março, compara com o mês de fevereiro, aí você já tem a oportunidade de analisar. Porque esse mês eu gastei R$350 no supermercado e no outro mês eu gastei 300 ou 400. E aí você começa a detalhar um pouco mais. E é uma questão de disciplina, você precisa saber a sua receita, né? Quanto você recebe por mês. Se você é um assalariado, você tem que ver qual o valor líquido mensal que você recebe no Olerite, né? No recibo mensal. E se você é um autônomo, você tem que ver a média os últimos 3, 6 meses, né? Para você ter uma ideia do quanto você vai ter de rendimento. E aquilo lá, né? Aquela máxima. Não se gasta antes de ganhar. Então, primeiro você ganha para depois gastar. E daí, com isso, Rubens, você consegue planejar e priorizar seus gastos. Outra dica importante, envolva toda a família, todos os que dependem dessa renda, né? Se a renda vem do casal, do marido, da esposa, né?
vendo do casal, então envolva os filhos, mostre para eles as vantagens, né? E monte um planejamento para você chegar com saldo no final do mês, não entrar no cheque especial, não pagar juros. Juros de cheque especial no Brasil é altíssimo, né? Então vai de 12% a 18% ao mês, 20% ao mês. Principalmente evitar, se você pagou juros, é mais um valor que não estava previsto. Evitar atrasar fatura de cartão de crédito. O cartão de crédito tem que ser uma ferramenta que seja um benefício para o consumidor, né? Para ele poder planejar, para poder controlar seus gastos. A ideia do cartão de crédito é essa. E não olhar ali, eu tenho 3, 4 mil de limite, então eu posso fazer uma compra. Você vai fazer uma compra, vai parcelar sem juros, muito bem, mas essa prestação vai caber no seu bolso? Então é isso que você tem que tomar muito cuidado para não começar a gerar um endividamento que vai estrangular ainda mais a sua qualidade de vida, tudo mais. Então você precisa ter um planejamento. Você faz a compra no cartão de crédito, né? E, não é depois, mês que vem eu vejo o que eu faço para pagar a fatura. Não é assim, né? Tem que estar planejado. Tem que estar planejado, saber se você vai conseguir pagar essa parcela, né? Que você está dividindo ali, né? E porque você tendo esse planejamento, Rubens, você vai definir. O ideal, o que é? É de 10% a 30% por mês você ter de sobra de caixa. Então, sobra do seu salário, sobra do seu rendimento mensal. Então, esse valor você vai poder começar a aplicar e criar primeiro, qual que é a recomendação? Cria uma reserva de emergência. Se você é assalariado, você tem que ter de 3 a 6 meses do seu valor líquido mensal, você tem que ter 3 a 6 meses como uma reserva de emergência, para eventualidade, ficar desempregado, para qualquer eventualidade, né? Ou uma doença na família. Então é importante você criar uma reserva emergencial. Isso é um tipo de... Você vai aplicar esse valor numa aplicação mais segura, né? Que tenha liquidez. Então isso é importante. E depois disso, depois de você criar, se é um autônomo, né? Enquanto um assalariado, eu falei 3 a 6 meses, o autônomo é a partir de 6 meses. Ele tem que ter no mínimo 6 meses da renda média mensal dele em reserva como autônomo. Então é importante ele criar essa reserva emergencial. Aí já vai ser a primeira aplicação, né, daquela família. E depois que ele vai conseguindo acumular um pouco mais, aí ele vai conseguindo diversificar os seus investimentos. E é possível que a pessoa, a gente está falando do Brasil, as pessoas muitas vezes elas estão no limite do orçamento. Aquilo que ela ganha é aquilo que ela está gastando, às vezes a duras penas, para não entrar numa dívida. Mas a pessoa ela pode mudar o comportamento para que tenha justamente essa sobra de 10% a 30%, ela pode enxugar esse orçamento? Como Sim. que ela deve fazer? Exato, porque a partir do momento que ela planilhou, né, ali pode ser numa agenda, né, física, no papel, numa planilha Excel, né, uma planilha eletrônica ou num app, a partir desse momento que ele vai poder comparar um mês com o outro, ele vai se planejando. Então eu vou planejar gastar R$300 na compra desse mês, né, no supermercado. E aí ele vai controlar, daí ele já verifica, chegou no mês de final de abril, ele vai ver, eu gastei 300, eu gastei 320, eu gastei 280. Então ele se planeja, vai criando uma disciplina, vai criando familiaridade com os números para poder ele mudar, e aí ele vai mudando o seu comportamento, né? Aquilo que eu comentei, deixando itens supérfluos, muitas vezes mudando contas de consumo, como uma TV a cabo, né? Então muitas vezes ele está num plano um pouquinho mais caro, ele passa para um plano mais barato. O celular ele passa para o pré-pago, um plano menor, né? Então tem como ele administrar. O importante o que é? É saber que aqui os gastos que ele vai realizar, que ele está realizando durante o mês, ele vai conseguir pagar. Esse é o melhor planejamento que ele pode
pode realizar. E é bom dizer, né? Você faz essa reserva e aprenda também a investir essa reserva para ter um valor a mais, mas isso vai ser um assunto para um próximo programa. Eu agradeço, viu, Rinaldo, mais uma vez pela sua presença aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Rubens, e fico sempre à disposição. É isso, nós conversamos então com o consultor financeiro Rinaldo Luiz Fusco, que nos ensinou aí a sobrar um pouco do nosso dinheiro no fim do mês. Na próxima semana a gente volta com mais dicas para você. Um grande abraço, até lá. Tchau!